Oi, 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 gente! Vamos falar hoje sobre submissão? Então, vem comigo. Então, eu tô aqui pra falar sobre o assunto que a gente definiu da última vez que a gente se encontrou. E hoje nós vamos falar sobre submissão. O que é submissão? Como que isso nos afeta ou o que nós precisamos entender de fato sobre submissão e como nós vamos nos tornar esposas e mulheres submissas? Essa é a grande questão do que nós vamos tratar hoje. Eu vou deixar aí para você agora a definição de submissão, a verdadeira definição de submissão, e a gente já volta para conversar. Então, o contrário, né, do que a gente pensa quando a gente fala de submissão, o conceito mostra que é algo bem diferente. Quando a gente pensa em submissão, a gente logo imagina o marido, né, com o chicote na mão, mandando que a mulher faça tudo o que ela precisa fazer e obrigando até, de certa forma, a exercer algumas funções e fazer algumas coisas. Só que, na verdade, a palavra de Deus nos mostra um conceito totalmente diferente sobre submissão. E realmente a palavra de Deus diz que nós, mulheres, devemos ser submissas aos nossos maridos. Existem 3 textos que falam disso. Colossenses fala de ser submissa, Efésios fala de ser submissa, mas existe um texto que é bem conhecido, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, que diz que nós, mulheres, devemos ser também submissas aos nossos maridos. Mas se a gente voltar um pouquinho, né? Quando Pedro ali escreve, se nós voltarmos um pouquinho ali no capítulo 2, enfim, nós vamos perceber que Pedro ali está falando de vários tipos de submissão. Submissão às autoridades, submissão, né, aos líderes espirituais, submissão a Deus. E por fim, Pedro fala: esposa, sejam também sujeitas aos vossos maridos. Então, Pedro está nos ensinando que existe um conceito para que as coisas aconteçam de forma harmoniosa debaixo da vontade de Deus, que faz parte de submissão. Né? A submissão não está só ligada à visão de ter um marido com um chicote te mandando fazer as coisas. A submissão ela está ligada a diversas áreas da nossa vida. Quando nós estamos sujeitos a uma autoridade, nós somos um país sujeito a autoridades, né? Existem autoridades policiais, existem autoridades governamentais e pela lei nós somos sujeitos a essas autoridades. Existem leis que nos sujeitam a essas autoridades, que nos colocam debaixo de uma direção dessas autoridades. Não diferente dentro do nosso lar, né? Não poderia ser diferente. A submissão que a palavra nos ensina é uma submissão que significa estar debaixo da mesma missão, que não tem nada a ver com autoritarismo, nem com humilhação no sentido de desprezo, não tem nada a ver com isso. A submissão que Deus nos ensina, que eu e você precisamos aprender, é estar debaixo da mesma missão que os nossos cônjuges. Isso é difícil? Não, isso não é difícil quando nós entendemos o que é uma missão. Eu vou falar um pouquinho do que eu entendo, né? Eu não vejo dificuldade em me submeter. Durante muito tempo da minha vida, antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer Cristo, eu tinha, assim, muito problema com submissão, porque eu tinha um conceito muito forte feminista dentro de mim, de que eu posso fazer o que eu quiser, eu sou igual aos homens, e ninguém manda na minha vida, porque eu tenho meus direitos, e eu tinha tudo isso muito forte, glória a Deus, porque eu conheci Jesus e Ele mudou isso. Né? Mas hoje eu não tenho dificuldade de me submeter, porque eu entendo que a submissão é isso, é eu caminhar em concordância com o meu esposo. Pensa numa empresa, por exemplo. Uma empresa tem 2 presidentes? Não. Uma empresa tem sempre um presidente, um vice-presidente, diretoria e gerência, né, ou coordenação. Por quê? Porque as coisas precisam funcionar em ordem. Cada um precisa exercer o seu papel. Então, quando o homem que foi determinado por Deus por ser o cabeça da família, o sacerdote, ele é o presidente, automaticamente precisa de um vice-presidente para que as coisas funcionem, que seríamos nós, as colunas, as auxiliadoras, as mulheres que são sábias, que edificam o seu lar. Então é isso que a gente precisa entender, né? Existe um plano de Deus que nos diz: esposas, estejam debaixo da mesma missão que os maridos. Por quê? Porque isso funciona de forma harmoniosa.
para que você encontre harmonia na sua vida conjugal, no seu relacionamento, para que você encontre uma maneira saudável de se relacionar, você precisa entender sobre submissão. Você precisa ser submissa. Você precisa andar debaixo da mesma missão que o seu marido. E eu diria até que para nós, mulheres, é muito mais fácil, porque a palavra diz que nós devemos ser submissas, em contrapartida diz que os nossos maridos, né, os nossos cônjuges, os esposos, devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Olha que fardo pesado, né? O nosso fardo é leve, mas olha que fardo pesado, né? Amar uma esposa, sermos amadas como Cristo amou a igreja. Então, é fácil nós nos submetermos quando nós entendemos que existe um fardo muito maior de cobrança sobre a vida dos nossos esposos, sobre a vida dos nossos maridos. E nada mais é do que nós andarmos em concordância com uma missão, né? Eu, muitas vezes, preciso abrir mão de algumas coisas porque existe uma missão que Deus deu para o meu esposo. E eu preciso andar em concordância com isso, eu preciso me submeter a isso. Sabe que existe algo muito sério? Muitas vezes nós oramos tanto por algumas situações, mas a palavra ela é muito dura com relação a isso, de quando nós não nos sujeitamos à autoridade, né? Quando nós não estamos sujeitos à autoridade, nós estamos andando em desobediência, nós estamos dando legalidade para a maldição. E não é diferente com os nossos esposos, né? Não é diferente com o cônjuge. Se você não é submissa, você está andando em desobediência. Isso significa que muitas vezes não adianta você ficar orando e pedindo para Deus resposta de algumas coisas se você não está andando debaixo da missão do seu marido. E que essa palavra possa surtir efeito na sua vida. Submissão, querida, não tem nada a ver com humilhação, com desprezo, com o marido com chicote na mão, ou enfim, né, ordens e coisas que precisam ser feitas sem que você tenha direito de se expressar. Isso não é submissão. Submissão é estar debaixo da mesma missão, é andar em concordância. Amém? Espero que você entenda isso hoje, que você tenha sabedoria de entender que isso é bênção de Deus para a sua vida. E eu quero te trazer um exemplo de submissão e você vai entender de forma muito mais fácil. Biblicamente falando, eu quero te trazer um exemplo. Pois bem, eu quero falar um pouquinho sobre Sara. Você deve certamente conhecer a história de Sara e Abraão, que receberam uma promessa de Deus. Sara não podia ter filhos e Deus, através do anjo, vem e libera uma promessa sobre a vida de Sara, que ela seria mãe e que Abraão seria pai de multidão. Só que durante toda a espera desse processo, Sara foi extremamente submissa. Porque quando Deus fala com Abraão primeiro, Abraão simplesmente diz para Sara que precisa sair da sua terra, né, da onde ele está, e ir para a terra que o Senhor mostraria para ele. Pensa você na sua realidade hoje. O seu marido chega para você na sua casa e diz: ó, querida, vende tudo que nós temos e nós estamos indo embora. Embora para onde? Não sei. Deus não me mostrou. Ele ainda vai me mostrar. Qual seria a sua reação? Né, eu vejo que Sara foi uma mulher extremamente submissa naquele momento. Ela entendeu a missão que Deus tinha dado para o marido dela e ela se submeteu a essa missão. E Deus honrou Sara em todos os momentos. Né? Momentos até em que Abraão foi fraco, né? Foi, enfim, de certa forma, não foi o homem que ele deveria ser quando ele mente que Sara é sua esposa, por exemplo, colocando Sara até num risco. Mas Deus honrou, Deus cuidou de Sara. Por quê? Porque Sara foi submissa. Então, ela é um dos grandes exemplos, mas eu penso muito quando em submissão é falado sobre a vida de Sara. Ela podia ter falado que ela queria esperar Abraão cumprir toda a promessa na casa dos seus pais, enfim, ela tinha sua família, ela tinha sua cultura, ela não era obrigada a largar tudo, né? Tudo aquilo que eles tinham construído, já numa idade avançada, para ir com Abraão para um lugar que não sabia onde era ainda, para obedecer uma direção de Deus. Mas Sara foi submissa. E Deus honrou Sara, em todo o tempo cuidou da vida de Sara e deu a Sara, enfim, a sua promessa. Né? Então eu acho que nós devemos levar isso em conta para as nossas vidas também. Sabe, querido, nós temos visto na televisão, né, querida, nós temos visto na televisão muito se falar sobre família e sobre novas estruturas de família e principalmente sobre famílias sendo destruídas o tempo todo. E o que o mundo precisa é ver famílias unidas,
né? O mundo precisa ver união nos lares, precisa ver que Deus ele tem poder sim de transformar famílias, de transformar lares e torná-los em lares saudáveis. Só que tudo isso vai partir do princípio de eu entender o meu princípio de submissão e o meu esposo entender o que significa a palavra de amar-me como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a gente deixa essa para uma outra palavra, né? Eu prometo que eu venho falar para os homens sobre o amor que Cristo manda. Mas agora a gente está falando de submissão. Então, isso depende para que o mundo que ainda não conhece esse Deus maravilhoso que alcançou o nosso coração, conheça através das nossas vidas. E submissão está altamente ligada com unidade. Isso seja nos lares, isso seja nas instituições religiosas, isso seja em qualquer função que exista hierarquia, precisa se existir submissão. É um ponto fundamental para que haja unidade. Amém, querida? E eu quero te perguntar então hoje, qual a missão que Deus tem dado para o teu marido? Qual a missão que Deus tem dado para você? Vocês têm caminhado em unidade para essa missão? Você tem respeitado a missão que Deus tem dado para o seu esposo? Você tem se colocado debaixo dessa missão como apoiadora, como auxiliadora, que é como a palavra fala? Não é vergonha nenhuma nós nos submetermos aos nossos maridos. Não é vergonha nenhuma nós nos submetermos às autoridades. Vergonha é sermos insubmissas, porque a insubmissão tem um peso muito grande e ruim aos olhos de Deus. E nós somos mulheres valorosas e preciosas para Deus. Nós precisamos entender esse princípio e andar debaixo desse princípio. Amém, querida? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida. Eu espero que você entenda que submissão é uma honra, que submissão é um privilégio e submissão faz parte da missão que Deus deu para nós, como auxiliadoras, como mulheres sábias que edificam a sua casa, como colunas. Essa é a nossa missão. Os nossos esposos, esses sim são sacerdotes, eles são os cabeças da casa. E quando isso está ao contrário, nós estamos sendo desobedientes à palavra de Deus. E nós não podemos e não queremos ser desobedientes à palavra de Deus, amém? Nós queremos andar em concordância do que Deus nos ensina, porque aí nós vamos andar debaixo de bênção, e as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Eu espero que Deus abençoe a tua vida, eu espero que você entenda que submissão é estar debaixo de uma mesma missão e que você lute para ser submissa sim, porque existe uma bênção e existe um lugar diante dos olhos de Deus que agrada a Deus quando nós nos colocamos nesse lugar de coluna mesmo, quando nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas e o valor que nós temos como mulher. Amém, querida? Deus te abençoe tremendamente. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo os versículos que eu citei para que você possa se basear quando você for fazer a sua pesquisa. E segue a gente, porque logo tem mais vídeo. Desculpa, porque eu queria publicar vídeo todas as semanas, mas às vezes tem passado um pouquinho mais de uma semana. Mas a minha vida é muito corrida. Qualquer dia eu vou gravar um dia inteiro da minha vida e vou mostrar pra vocês verem como é corrida. Mas eu dedico sempre um tempinho pra vir aqui e gravar um pouquinho do que eu entendo da palavra, um pouquinho do que eu conheço, né? Compartilhar com você, porque eu espero que eu possa abençoar a tua vida. Amém? E eu quero te pedir, coloca aqui também o tema que você quer que a gente discuta num próximo vídeo. O que você quer ouvir falar, né? Falamos de submissão, falamos de autoestima, falamos de Espírito Santo empoderando as nossas vidas. Do que você quer saber? Qual o seu interesse? O que você gosta de ouvir? Ou o que você gostaria de me ouvir falando pra você? Tá bom? Um beijo grande no teu coração. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E segue a gente pra não perder nada. Tá bom? Um beijo.